E aí, pessoal, é com muita empolgação que a gente começa mais uma análise profunda hoje. Aqui falei tudo sobre uma das transformações mais fascinantes e dinâmicas da história dos games. A princesa Daisy percorreu um caminho assim incrivelmente único. A gente vai ver passo a passo como ela saiu daquelas sombras técnicas dos 8 bits para roubar a cena e brilhar num protagonismo absoluto. Certo, vamos mergulhar nisso. A grande questão que fica na cabeça da gente é como uma figura quase esquecida, que começou basicamente como uma cópia sem cor, se transformou nesse ícone ferozmente independente e cheio de energia que brilha hoje. Toda essa atitude, essa identidade floral fortíssima. Bom, o caminho até essa versão final não foi nada fácil. Foram mais de 3 décadas de ajustes, alguns hiatos longos e, claro, um empurrão gigantesco do carinho dos fãs. Essa trajetória cronológica é literalmente uma daquelas histórias clássicas de superação, sabe? Aquela jornada de quem começa em total desvantagem e luta por cada espaço. Olha só os marcos. Começando lá em 1989, passando por um verdadeiro renascimento no ano 2000, até quebrar as barreiras dos gêneros de jogo em 2018 e finalmente atingir o ápice do protagonismo em 2023. Tudo isso pavimentando um caminho que promete ser gigante em 2026. Cada uma dessas datas é um degrau fundamental na construção dessa nossa soberana de Sara Saland. Parte 1. O início é em Sara Saland, a sombra dos 8 bits. Para a gente entender o presente, é super necessário voltar lá na estreia, no clássico Super Mario Land de 1989. O mestre Gunpei Yokoi introduziu Sara's Land puramente por uma necessidade técnica do Game Boy. E o papel da Daisy? Era a clássica donzela em perigo. A única função dela era guardar o resgate depois de ser capturada pelo Tatanga. E, aliás, um detalhe bizarro. O Tatanga era um alienígena espacial. Uma estreia, no mínimo, inusitada. Enquanto o herói viajava por 4 regiões, cheios de influências egípcias e astecas para tentar salvá-la. E tem mais, por causa das limitações bem severas de hardware do Game Boy original, era muito difícil criar uma identidade visual forte logo de cara. Na prática, o design era quase um copia e cola da Peach, só com uma paleta diferente. Cabelos longos, aquele vestido tradicional enorme, traços super passivos. Era muito fácil para a galera mais desatenta confundir quem exatamente estava sendo salva no final do jogo. A arte promocional até tentava dar umas dicas com cores quentes e flores no cabelo, mas no fim das contas, nos pixels do jogo, ela era só a segunda princesa. Parte 2. O retorno e a nova identidade. O renascimento da Camelot. Depois de um bom tempo longe dos holofotes, a virada do milênio trouxe a personagem de volta à vida. Quando o pessoal da desenvolvedora Camelot precisou aumentar o elenco humano para o Mario Tennis lá no ano 2000, a solução da Nintendo foi simplesmente genial, criar um contraste absoluto. De um lado, a gente tinha a delicadeza real e quietinha da Peach. Do outro, uma postura agressiva, barulhenta e super competitiva. A Daisy foi moldada para ser uma autêntica princesa moleca, a famosa tomboy, trazendo uma dinâmica enérgica que o elenco feminino da franquia nunca tinha visto. Agora, o que é super interessante de notar nessas mudanças de design é como a transformação física acompanhou exatamente essa revolução na personalidade. O cabelão comprido deu lugar a um corte bob curtinho, super prático. As cores neutras sumiram para dar espaço a um laranja amarelo mega vibrantes, fechando o look com joias de esmeralda em formato de margarida. É fascinante ver como a atitude saiu da passividade total para uma confiança heróica constante. Visual e comportamento finalmente em perfeita sincronia. Parte 3. A rainha absoluta dos spin-offs. Com visual e atitude 100% definidos, a gente entra na era em que ela simplesmente dominou os jogos paralelos. Sério, aquela icônica frase do Mario Kart Double Dash ressoa e talvez até cause um zumbidinho no ouvido em qualquer fã da série. Aquele animado "Hi, I'm Daisy", repetido à exaustão e que virou até meme, é a destilação perfeita daquela confiança quase arrogante dela. E foi exatamente isso que construiu uma conexão duradoura e conquistou a lealdade de tanta gente no mundo dos games. E durante essa fase, os marcos foram se acumulando numa velocidade incrível. Circuitos próprios sendo inaugurados, como o inesquecível Daisy Cruiser, uma presença absolutamente insubstituível em todo o Santo Mario Party, mas o grande diferencial mesmo foi o pioneirismo no guarda-roupa. Em vez de ir para o campo de vestido, ela começou a usar roupas práticas, calções, trajes super esportivos. Isso ficou absolutamente claro naquelas animações ferozes do Mario Strikers, destacando um lado atlético e ativo que as princesas de videogame raramente mostravam até então.
E no meio de tantos esportes e festas, a dinâmica dos relacionamentos também foi ganhando profundidade de um jeito sutil, mas inegável. Tem um detalhe muito legal e surpreendente no Mario Kart Wii, uma estátua de ouro enorme da princesa dançando com o Luigi. Essa escolha de design no meio do circuito não só confirmou aquela forte implicação romântica de anos, mas cristalizou o papel dela não como uma substituta, e sim como uma parceira forte com o seu próprio núcleo de interações. Parte 4. Do eco ao protagonismo, chegando no palco principal. Vamos avançar para ver como isso se constrói, porque apesar de todo o sucesso absurdo nos jogos esportivos, ainda existia um teto de vidro invisível ali. Mas a era moderna chegou estilhação dessa barreira. O reconhecimento do tamanho da Daisy no mundo todo veio pesado em 2018 com Super Smash Bros. Ultimate. E olha, mesmo entrando na categoria de lutadora eco, dividindo os golpes com a Peach, as animações dela eram completamente únicas. Cada movimento, cada provocação ali irradiava força física superior e zero delicadeza, honrando décadas de bagagem de uma personagem combativa. Então, o ponto crucial é, a virada de chave definitiva aconteceu de verdade em 2023. Ao ser integrada como personagem jogável na aventura principal do Super Mario Bros. Wonder, aquele estigma antigo de ser só uma personagem para jogo de festa foi apagado para sempre. Finalmente, no mesmo nível mecânico do Mario e do Luigi, deu para atravessar o Reino das Flores celebrando a Daisy como uma heroína principal de fato. E o ímpeto gerado por essa ascensão só ganhou mais força. Projetos recentes de grande escala, como o Super Mario Party Jamboree e aparições em RPGs, só reforçam a presença constante dela no universo da franquia. E fora das telas, o rosto vibrante da Daisy virou destaque absoluto nos produtos e nas atrações dos parques Super Nintendo World. Não é só um símbolo de energia e diversão, mas um verdadeiro estandarte de empoderamento e representação feminina no entretenimento. O que nos leva à grande pergunta final. Considerando toda essa independência conquistada no grito e essa atitude inesgotável construída ao longo dos anos, os rumores de um projeto 100% focado na soberana de Sara Saland para 2026 estão fervendo. Se a gente já viu essa evolução sair de uma cópia monocromática para o brilho absoluto do palco principal, imagina só que uma aventura inédita, explorando totalmente as mecânicas dos poderes florais dela poderia entregar. É um pensamento provocador que coroa essa análise e deixa todo mundo na expectativa, contando os dias para o próximo e glorioso capítulo dessa história.